Bom dia! Iniciamos mais uma aula de História para o oitavo ano e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Avançamos um pouquinho dentro do século XVIII e vamos falar sobre os processos mais interessantes que trouxeram transformações sociais. E vamos falar primeiro sobre a América. Hoje nós vamos falar sobre o continente americano e sobre a formação e a independência de 13 colônias, ok? Alguém sabe do que eu estou falando? Quais 13 colônias são essas? Mas antes também da gente falar sobre as 13 colônias, além de vocês me responderem essa pergunta sobre as 13 colônias, eu queria saber uma coisa. Estamos na América, século XVIII, 13 colônias. Alguém já ouviu falar da Inconfidência Mineira? Eu não ouvi não, prof, falar. Tá. Alguém já ouviu falar sobre ideais iluministas? Ideias iluministas. Então, assim, as palavras, vou dar assim, os termos chaves da aula de hoje são iluminismo, independência das 13 colônias e inconfidência. Já que ninguém passa na cabeça, ninguém quer dar um chute. Alguém já ouviu falar sobre iluminismo, ideias iluministas? Ou a internet caiu, ou meus alunos tiveram um infarto, ou foram abduzidos, não é possível. Gente, roubaram os meus alunos. Hello, anybody here? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. David, você sabe do que eu tô falando? Alguma desses termos que eu disse, você tem noção do que eu tô falando? Xiii, Marquinho. Vou esperar um pouquinho para ver se deve ser algum problema de conexão. Mas, só para melhorar essa situação aí que eu coloquei, todos esses três contextos, né, todas essas três informações que eu passei aqui, estão relacionadas. O iluminismo, ele vai ser a base, né, das revoluções modernas e das revoluções contemporâneas que nós tivemos ao longo da história da nossa humanidade e da sociedade contemporânea, da sociedade ocidental cristã, né? Então, ela vai ser a base dessas transformações sociais e etc. Pessoal, alguém está me ouvindo? Se tiver, por favor, dá um joinha aí, alguma coisa no chat, só para saber que eu estou conectada. Sim. Ok. Tá? Então, esse é o contexto do que nós vamos falar. O iluminismo é a base de toda a transformação social, política, econômica do mundo moderno e do mundo contemporâneo ocidental, cristão, como eu disse, né? Porém, ele vai, com a globalização, esses conceitos eles vão se espalhando e vão atingindo todas as partes do mundo também, incluindo o mundo oriental, ok? Falei sobre a Inconfidência Mineira, né? Eu não falei a Inconfidência Mineira, eu falei a Inconfidência só. Me refiro à Inconfidência Mineira, que aconteceu no nosso país e que também teve uma gigante influência do pensamento iluminista da organização social. Só fazendo um recorte, no Brasil, até esse período, várias outras revoltas, pequenas manifestações pleiteando liberdade e a a autonomia da colônia Brasil, né, e a instauração, a adoção do regime republicano estavam acontecendo. Porém, uma das mais que teve maior ênfase no contexto historiográfico e social foi a Inconfidência Mineira, que nós comemoramos no dia 21 de abril, nós comemoramos o feriado de Tiradentes, que foi escolhido para ser o mártir desse processo, ok? E do que nós estamos falando, as 13 colônias que eu mencionei, são as 13 colônias do norte, né, da América do Norte, que eram as 13 colônias inglesas, que posteriormente receberam o nome de Estados Unidos da América.
tá bem? Nosso contexto. Então, hoje a nossa função é reconhecer o processo da independência dos Estados Unidos, as influências do iluminismo. Então, eu já disse para vocês, desde que eu comecei a falar sobre o iluminismo, eu disse que queria permear todas as nossas aulas, ok? Não vou me aprofundar muito nesses slides com relação aos monumentos, porque vocês já conhecem. Tá? Essa é a gloriosa Estátua da Liberdade, né, que fica na cidade, no estado de Nova York, né, na cidade de Nova York. É um dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo, que representa, né, a liberdade. Tá? Essa mulher aí lindíssima, vestida com a toga, com a Constituição, ela está com a Constituição na mão, tá? E com a luz da liberdade, com a luz do iluminismo, né, com a tocha da iluminação, para iluminar as pessoas aí, tá certo? Então, é um dos monumentos que são mais visitados no mundo, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da independência vamos falar um pouquinho do processo de colonização. Então, os ingleses, eles começam o processo de independência, de colonização da América do Norte, já um pouco depois dos portugueses e dos espanhóis, né? Eles vão colonizar no século XVII, no início do século XVII, vão passar por várias situações muito tensas para poder chegar até os Estados Unidos. E essa turma que vai para Nova Colônia, né, para Nova Inglaterra, eles são pessoas que não estão se dando muito bem dentro da Inglaterra. Nas aulas anteriores eu falei para vocês sobre as revoluções que ocorreram dentro da Inglaterra. Nós tivemos uma disputa de poder entre duas rainhas, né, de duas princesas, uma católica e a outra protestante. Então nós vamos ter também um processo de disputa política, de perseguição religiosa dentro do território inglês. Isso vai fomentar uma fuga, né, em massa de vários religiosos, né, pessoas religiosas de dentro da Inglaterra, tanto católicos quanto protestantes. Mas, no nosso caso específico, que nós estamos falando agora, quem veio para a Nova Inglaterra foram os protestantes, os puritanos, que acreditavam que eles tinham sido escolhidos por Deus para criar um novo mundo, a partir dos preceitos da sua religiosidade. Guardem isso. Os puritanos acreditavam que eles tinham sido escolhidos por Deus para civilizar um novo mundo, para construir uma nova Inglaterra, baseada nos preceitos, né, nos preceitos religiosos deles. Guardem isso para sempre. E para comprovar que dentro dessa mentalidade houve todo um processo na viagem, né, que eles quase não chegaram, foi horrível. E quando eles chegaram aqui, passado alguns dias que eles conseguiram sobreviver e tal, chegaram na região da Virgínia, né? E quando eles chegaram, depois de uns dias, eles celebraram uma missa, né? Celebraram um ato religioso de ação de graças. Se é que vocês me entendem. Por isso que tem o feriado de ação de graças, que é tão importante para eles, porque os peregrinos, os pioneiros conseguiram chegar sãos e salvos, então, né, passado um tempinho que eles se estabeleceram, eles celebraram esse ato de ação de graças para agradecer a sua chegada e a vida deles à América. Tá bom? Então, guardem bem essa informação de serem escolhidos por Deus, porque isso vai permear, é como o iluminismo. Essa ideia, essa fala, esse pensamento vai responder muitas outras coisas lá na frente, ok? Quando a gente estuda, e até hoje, ela explica esse pensamento da teoria do destino manifesto, ela explica até hoje muitas coisas dentro do campo político. Mas, enfim, né? Foram formadas 13 colônias, né, posteriormente, e elas ficaram ao longo, né? Essas são as 13 colônias que estão aqui, tá bom? Tá? Então, eles formaram essas, que é a Virgínia, tá bom? Que eu falei para vocês. Então, foram todas essas 13 capitanias, essas 13 colônias que foram fundadas. Então, elas eram divididas entre território do norte e as colônias do sul, tá? Ok?
né? Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia, Pensilvânia, Maryland, né? Então, cada uma delas, elas foram... Opa, travou aqui. Então, essas 13 colônias, elas tinham algumas diferenças, né? Opa, ficou maluco. Então, o que é uma negligência salutar? Né? Vamos pensar assim. Os ingleses, né, já dentro do contexto interno, tinham adotado o pensamento político administrativo. Algumas, vamos dizer que na Inglaterra, a monarquia era uma monarquia... esqueci, gente. Era uma monarquia esclarecida. Então, ela adotou alguns conceitos iluministas, aquilo que lhe bem interessava, para conduzir o governo da Inglaterra e das suas colônias. Então, nesse sentido, eles deixaram as cordas correrem, deixaram os colonos se organizarem da melhor maneira possível. A única coisa, eu estou falando a grosso modo, tá bom? Estou falando de uma forma genérica, simplória, para que vocês entendam. É claro que a gente tem que se aprofundar mais, o processo é muito mais complexo do que dessa forma. Porém, o importante é que vocês, alunos do 8º ano, entendam o que eu estou falando. Então, a Inglaterra falou, né? Os puritanos vieram, começaram a fundar suas colônias, etc, etc. E meio que assim, a coroa inglesa disse: olha, vocês sabem o que vocês estão fazendo, vocês conhecem toda a nossa organização, sabem no que nós estamos baseados e pautados, então vocês vão se organizar de acordo com com a administração inglesa, ok? Porque logo é uma nova Inglaterra e tal. A única coisa que vocês têm que fazer é pagar impostos. Só isso. Cumpra com a obrigação de vocês nessa relação e tá tudo numa boa. Isso é ótimo, né? Porque quando você recebe a confiança, quando você recebe autonomia, você cresce, né? Você se torna protagonista da sua história, tá certo? Então prestem atenção. A coroa inglesa deu liberdade para os colonos se organizarem da melhor maneira possível, desde que eles seguissem, né, todos a lei e afins da organização inglesa, tá? Mas sem ficar com pressão, como foi no Brasil ou como foi na Espanha, nas colônias espanholas, tá bom? Então, existia uma diferença entre as duas colônias, tá? Os colonos que foram para o sul, o sul, né, das 13 colônias, são regiões mais quentes, tá bom? Então, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia, Geórgia, são regiões mais quentes. Então, nessas regiões, eles se concentraram no plantation, né, que são os grandes latifúndios, usaram essa região para exportar alimentos, exportar produtos agrícolas que não existiam na Europa, tá? Então, fundaram os latifúndios, ou plantations, como nós falamos também, dedicados a uma cultura, uma monocultura, que é uma cultura apenas, por exemplo, tinha só o pessoal que plantava fumo. Então, era uma grande fazenda, uma grande área dedicada ao plantio de fumo, ou de algodão, Era sempre uma coisa, não existia uma rotatividade dentro daquela propriedade, tá? Adotaram as políticas mercantilistas e eram escravistas, tá bom? Então, eles tinham escravos, eles compravam, eram os escravocratas. Tanto é que até hoje, essa região do sul dos Estados Unidos, são os estados que contêm o maior número de população afrodescendente, ok? Porque eram muitos e muitos e muitos e muitas pessoas escravizadas que tinham sido enfiadas aí nessa região. Já as colônias do norte vinham com outra perspectiva, tá? Tinham uma perspectiva mais progressista, mais faça você mesmo. Então, eram pequenas propriedades, né? A agricultura era familiar. Então, tudo que acontecia, a produção era familiar. Então, eles estavam muito mais ligados a um contexto, né? Aquele contexto que eu falei para vocês do Destino Manifesto, etc. Então, eles não eram muito de escravizar pessoas, tá? Tinham pessoas escravizadas que estavam dentro do contexto ali, porém, essas pessoas, elas não eram uma prática habitual. E também porque, gente, comprar uma pessoa escravizada era uma fortuna, não é uma coisa baratinha, é uma fortuna, tá? Era uma coisa assim, tipo, só tinha quem realmente tinha cacife
quem tinha, quem se bancava, tá? Não é qualquer pessoa que tinha escravo, não. Tá? Então, as colônias do norte, a galera que veio para a colônia do norte veio com a finalidade de criar uma nova Inglaterra, não ganhar dinheiro. Eles queriam criar uma nova Inglaterra, expandir os territórios ingleses. Para eles eram ingleses, eles não eram colonos, tá? Então, o pessoal da colônia do norte, eles estavam criando ampliando o espaço da Inglaterra que não cabia mais tanta gente, tá certo? Então, as propriedades eram de no número de extensão menor, né, tamanho. Eles praticavam comércio triangular, então o comércio triangular é assim, né? Eles produziam algo, né, ou forneciam matéria-prima para a Inglaterra. A Inglaterra fornecia objetos e utensílios, enfim, comercializava com o norte da África. Do norte da África comercializava com eles. Então era se nós traçarmos uma linha, daria um triângulo, por isso que se chama comércio triangular, e dedicavam-se a manufaturas, a produção agrícola familiar, então tudo ali era dentro do contexto da família dessas pessoas, tá? Então nada era numa cadeia muito grande, muito extensa, enfim, tá bom? Então guardem com vocês essa imagem, tá bom? Os Estados Unidos da América pertencia, né, inicialmente tinha como território essas 13 colônias, tá certo? A outra parte do território estadunidense pertencia, esse verde pertencia ao México, e essa parte em rosa, que vocês estão vendo aí, rosa não está amarelo para vocês, parte era o território que hoje pertence ao Canadá, mas eram territórios indígenas, tá bom? A partir de amanhã, eu vou retomar na próxima aula essa parte do 4 de julho, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre todo o processo da independência, mas lembre-se, guarda na cabeça de vocês, o iluminismo, os escolhidos por Deus, né, foram eleitos por Deus para colonizar um novo território, e a negligência salutar. Quem quiser pode pesquisar um pouquinho sobre negligência salutar. Eu vou ver se eu coloco alguma coisa aqui no vídeo, em algum lugar, sobre negligência salutar, porque são os pontos chaves da questão. E também convido a vocês, instigo vocês a pesquisarem um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira. Faz um resuminho, dá uma olhadinha no resumo para a gente fazer uma contextualização bem bacana amanhã, ok? Pessoal, eu vou agradecer imensamente, né, como sempre, a presença de vocês, mas preciso ir-me, né? Hoje a aula é curtinha, mas não tão menos importante quanto as demais, porém, tem uma turminha do 9º ano me aguardando para a aula de geografia, né, que estão ansiosos para a aula de geografia, que vocês sabem que é assim, né? Eu tenho que dar até senha para o pessoal entrar na minha sala, que está muito cheio. Olha só, tô me achando Leandro Carnal, que todo mundo quer assistir. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Vou fazer a pesquisa para o Guilherme Barros sobre a Guarda Mirim. Quem tiver informações também troca informações sobre conteúdo programático. E assim a gente vai se ajudando, se preparando para o futuro, que, né, a vida não, como diria o Lenine, a vida não para. Né? Ok? Agora vamos tentar desgravar aqui, porque está difícil. Eu mesmo saí da minha própria apresentação. Está gravando ainda. Maravilhoso. É assim, gente, né? Tecnologia, né? Meios, enfim. O importante é dar certo. O importante é o conteúdo estar gravadinho. Vamos ver se vai alguma coisa aqui. Travou tudo. Assim. Professora pagando mico em cadeia mundial, porque o YouTube vai para tudo quanto é lado, né? E não para de gravar. Pessoal, então eu vou encerrar, né, da maneira mais esdrúxula possível, porque eu preciso ir para outra aula, a galera tá me esperando. Qualquer coisa, estou no chat, nos chats dos 8º anos, estou nos chats
do WhatsApp, tá bom? E a gente vai se conversando. Um beijo no coração de vocês. Eu vou encerrar, vamos saindo, porque eu acho que esse computador aqui travou e a gente vai ficar preso aqui, tá bom? Muito obrigada. Vou Bom, encerrar tchau. aqui. Tchau, Tchau. professor. Tchau, professora.